Vamos ver se eu entrei. Oi, pessoal, tudo bem? Acho que eu tô ao vivo, né? Vamos ver. A Lu entrou. Tô ao vivo, Lu? Boa noite, gente. Tudo bem, amores? Eu sou a Grazi Rios, do Elas do Tarô, junto com a Lu, com a Marina, com a Paty, com a Carla. Não esqueci ninguém, né? A Lu, a Marina, a Paty, a Carla e eu. Isso. E também sou do Tarô Terapêutico Espelhos da Alma. E essa live de hoje, ela é muito especial pra nós. Ó, a Lu tá lá, já enxerguei. Oi, Lu, já vou chamar vocês. E aí, eu vou chamar as meninas pra eu poder falar sobre a live de hoje, que é uma live muito especial pra nós, que é com uma pessoa que a gente também admira muito, como todas as pessoas que a gente convida aqui, né? Então a gente admira o trabalho, admira a trajetória. E vai ser muito legal. Quero pedir que vocês façam bastante perguntas. A nossa convidada já tá aqui. Daqui a pouco eu vou chamar as meninas primeiro. Mas quero dizer então que ela é muito especial para nós, né? E essa live vai se chamar Magia dos Oráculos, porque a pessoa que vai estar aqui é uma pessoa muito, muito bacana e que faz um trabalho maravilhoso. Então eu vou ver se eu consigo chamar a Lu e a Carla aqui. Daqui a pouquinho eu já chamo a nossa convidada. Deixa eu ver se eu lembro como é que a gente chama. Peraí, gente, que sou meio atrapalhada, né? Aqui, deixa eu ver. Convidar a Lu. Depois eu vou convidar a nossa convidada. Oi, Carla. Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Hoje tá aí Olá, meio tudo me bem? arrumei. Que não deu tempo, hoje foi corrida. Foi tudo Foi corrida aqui corrido. também. Meninas, então eu tava Tudo falando, bem, né? menina? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu também estou Sim, ouvindo vocês. Tava falando pro pessoal que a que convidada de bom. hoje é muito especial pra gente, né? Ela faz um trabalho maravilhoso. Então, essa live ela se chama Inspirador, né? Que nos Inspirador. E inspira vocês vão. Muito. E a gente a vai pedir que querer vocês. também fazer os nossos, né? Que Com vocês certeza. façam bastante perguntas. E essa convidada, ela tem uma história de vida muito legal, gente. Eu não sei se eu falo nela antes de botá-la aqui ou depois, né? Mas já vou chamar. Então, deixa eu contar para vocês. Ela é escritora, ela é pintora, ela faz umas obras de artes muito lindas. Ela é autora de livros e de oráculos também. E ela é formadora. Os oráculos que ela cria, né? Vocês já conhecem alguns, quem acompanha o Elas do Tarô e a gente, seja no perfil do Elas ou aqui no individual, né, meninas? Conhecem Sim. alguns dos oráculos que ela criou. Aqui eu vou mostrar para vocês, quer ver? A gente tem o oráculo da deusa Atena, a gente está Tenho sempre também. postando, né? A gente tem um oráculo lindo aqui, que é o oráculo de cura, que vocês também já devem ter visto nas nossas postagens, que a gente ama. Tem mais 3 que eu quero comprar. Agora eu vi que tem o de Oxum lá também, que eu não tenho ainda também. Tem um oráculo muito lindo aqui para os apaixonados também, né? Que é o oráculo de Afrodite, que a gente usa bastante. Eu vou pegar mais um que está faltando, que é o oráculo da autoestima, que eu vou mostrar que vocês já conhecem, que também tem postagem. Aqui, ó. E a Claire, o nome dela é Claire Barbier. Vocês vão amar conhecer. A Claire, ela é uma estudiosa profunda também do sagrado feminino, gente. Então, ela conhece muito o sagrado feminino. E ela trabalha com os círculos também. Então, ela forma profissionais para os círculos, né? Ela trabalha também, ela é canalizadora de um sistema de cura que trazem as essências da deusa. Então, tem florais, pessoal, e tem polaridade sistêmica, que depois a gente até pode pedir uma palhinha para ela, que eu acho que ela pode explicar melhor para a gente. Então, ela é de uma profundidade como ser humano e como conhecimento muito grande. E uma das coisas mais lindas que eu achei quando a gente conversou com ela é que ela fala assim que o lema dela é servir, e que ela identifica e reconhece em cada um de nós a nossa sabedoria,
sabe? A nossa capacidade de também ser ouvido, né? E de acrescentar em tudo isso que ela trabalha. Então, ela sempre vai reconhecer o outro como trazendo um potencial de saber, de criatividade. Eu achei isso muito lindo também. E eu vou chamar a Clara aqui, porque ela já está aqui, e vocês vão ver que pessoa doce. Aproveitem, gente, façam perguntas, sabe? Porque ela é muito legal, né, meninas? Ela é de uma profundidade incrível. Hoje, atrás de mim, está uma das minhas filhas lá no sofá, que ela é folgada e sentou lá. Aquela lá é a Sansa. Ela é linda. Tá lá, A Pandora tá por aqui, daqui a pouco ela invade também. Daqui a pouco a gataiada começa a aparecer. Eu vou chamar a Clara aqui, tá, gente? Eu tenho uma cachorrada aqui hoje. Vocês vão se apaixonar pela Clara. Ela é muito, muito, muito ser humano, assim, inspirador. Tá? Deixa eu chamar. Olá, Sus Cardoso, falando boa noite, meninas. Boa noite, Sus, sempre acompanhando a gente. Muito obrigada. Acho que a Clara já chegou. Vamos ver. Olha a obra dela lá atrás, ó. Lindo, né? Lindo. Aí! Olá! Oi, Claire, tudo bem? Não tem som. Vamos ver. Bem-vindos, pessoal. Ainda não. Espera aí. Agora deu. Espera aí que eu vou ver se agora tá. Agora Tá perfeito. Tá? Perfeito. Agora tá. Ai, agora eu não tô ouvindo vocês, não. Vai ter que ser um som do celular mesmo. Será que dá? Dá. Sem problema, dá. Porque eu botei aqui um fonezinho, por alguma razão, eu testei antes, mas por alguma razão não tá funcionando. Então, Acontece. tirar aqui. Eu tô no celular também. Eu também tô no celular. Então, beleza. Som Som bom é importante, né? Mas, enfim, às vezes a gente tem que navegar com o que a vida apresenta, né? É verdade. Exato. Ô, Claire, não sei se tu ouviu o que eu falei quando eu estava te apresentando aqui pro pessoal. Se falta falar mais alguma coisa, tu chegou a ouvir? Ouvi, sim, eu estava aqui desde o comecinho. Que amor. Então, pessoal, aproveitem a sabedoria da nossa convidada, tá? Aí, Claire, queria dizer que a gente está muito feliz de estar aqui com a gente, né, meninas? Isso. E aí, eu acho que a gente tem um público, assim, bem misto, sabe, Claire? A gente tem desde pessoas que são tarólogos até pessoas que gostam do tarô ou dos oráculos, gostam das mensagens, né? Então, assim, existe alguém que não goste nesse mundo, gente? Tarô e oráculo? Eu não conhecia ainda. Não, todo mundo adora, né? Com certeza. Verdade. E aí, eu acho que seria legal, né? A gente começar, como também tem pessoas que consultam o tarô, né? E consultam os oráculos. Assim, tu falando pra gente a diferença entre o tarô e o oráculo. O que tu acha? Isso é bem legal, porque é uma dúvida comum das pessoas, né? Então, a diferença, né? O tarô é mais complexo do que um oráculo, né? O tarô tem todas aquelas simbologias, né? Os arcanos, cada carta tem um significado associado. E é também, digamos assim, uma arte que ela transcende o tempo, né? A gente não sabe nem quando começou, né? Até imagina, mas assim, ela é muito antiga, né? Então, o tarô, a diferença é que você pode, por exemplo, fazer um jogo com tarô muito mais complexo, onde você vai, por exemplo, né, às vezes um jogo de tarô tem 7 posições, né, para você analisar. E conforme sai, né, se sai um, sei lá, um arcano maior é um significado, se sai um arcano menor é um significado. Então ele exige uma formação, ele exige um estudo, ele exige um tempo de dedicação do tarólogo para ele, digamos assim, ser capaz de navegar e de servir com aquela ferramenta, né? Já o oráculo, ele é muito mais integrado assim, para as pessoas normais, digamos, comuns que podem usar. Ele é muito mais um ponto de inspiração, embora ele permita alguns jogos mais simples, do tipo, você pode tirar 3 cartas que estejam, por exemplo, de uma situação, o passado, o presente, o futuro. Você pode tirar, por exemplo, o inconsciente, o consciente, alguma coisa que você não viu ainda, né? Então, assim, ele permite alguns jogos
digamos assim, não muito, não tão sofisticados quanto o tarô, e eles permitem essa coisa de, por exemplo, você, quem é tarólogo, né, quer finalizar a leitura com um conselho, por exemplo, né? No meu caso, eu tenho oráculos que são dedicados à Grande Mãe e oráculos que são, como o oráculo da jornada de cura, que ele é mais neutro, né? Então, você pode tirar um que seja só isso, que seja uma finalização do atendimento, e não precisa ser um atendimento de tarô. Pode ser também um oráculo, por exemplo, você pode tirar, se você é reikiano, por exemplo, você pode, quando a pessoa chega, convidar ela para tirar uma cartinha. Ou até, às vezes, a gente está conversando com um amigo ou uma amiga, e essa pessoa está com alguma situação muito angustiante. Aí, você cata teu oráculo, abre e diz, pensa nisso e tira uma cartinha para ver qual é o conselho que vem. Então, o oráculo, ele é menos específico, né? E no meu caso, eu desenvolvi um método de dinâmica de grupo, que é o método Claire Barbiero de grupos e círculos, que é todo baseado em oráculos. Então, toda a metodologia e todas as dinâmicas, elas passam pelos oráculos. Então, os oráculos permitem essa, né? Eu tenho pessoas, por exemplo, que têm empresa e que quando elas fazem reunião da diretoria, elas fazem todo mundo tirar uma cartinha do Amaterasu para ver qual é a qualidade que a pessoa vai trazer para aquela reunião, entendeu? Muito legal. Então, assim, nesse sentido, o oráculo ele é mais democrático e, assim, tem que fazer uma diferença de profundidade, né? O tarô, ele consegue chegar num nível de profundidade da questão muito maior que um oráculo. E eu acho bacana o oráculo também porque eu acho que a gente tem muita distração, assim, no nosso dia a dia, sabe? E aí, às vezes, eu tenho como prática, que eu inclusive compartilho no meu Instagram todos os dias, tirar uma cartinha para mim para aquele dia, sabe? Para ver às vezes é uma coisa que eu tenho que prestar atenção, às vezes é alguma coisa que eu não vi, que está aí no campo, sabe? Então o oráculo tem essa capacidade de ser pontual. E ele nunca, por exemplo, o oráculo você não pode dizer é melhor isso ou melhor aquilo. É igual o tarô, né? Você tem que tirar uma carta para o isso e uma carta para aquilo, né? Porque não tem sim e não, né? Agora, um tarô você pode abrir a situação e ele pode mostrar quais são os sims e quais são os nãos, entendeu? Então, eu acho que eles são complementares, sabe? Eles têm objetivos diferentes e eles são complementares no meu ponto de vista, sabe? Eu concordo. Assim, quem me apresentou mais para os oráculos foi a Carla, porque eu tinha mais tarôs, porque eu sou a louquinha do tarô, né? Então eu tenho muitos tarôs. E a Carla tem muitos oráculos. E agora ela está comprando mais tarôs também. E eu falava, Carla, olha a minha besteira, eu não gosto de oráculo. Ela falava, como tu não gosta de oráculo, guria? Aí ela me deu um oráculo de presente. Aí eu me apaixonei. Aí eu comecei a comprar. Agora eu fui contar, eu já tô parelhinho, oráculo com tarô, entendeu? Eu tenho 21 de cada. Eu contei essa semana para ver quantos oráculos eu tinha e quantos tarôs eu tinha. Eu tô com 21 de cada. Então, eu falei, emparelhou, porque eu me apaixonei, porque o oráculo é apaixonante mesmo, né? E aí a gente faz isso, as meninas também, a gente coloca o oráculo do dia, a mensagem do dia, de uma característica, por exemplo, que tem que ativar, que é legal. Eu uso bastante os textos porque eu me apaixonei por eles mesmo, assim. As gurias também usam e a gente usa bastante oráculo e o tarô também, às vezes, como carta do dia, carta da semana, e assim vai, né? Sim. Aí, meninas, eu vou deixar vocês falarem com a nossa convidada também, e daí, né? pegando esse gancho, né? Realmente eu fui aqui, coloquei os oráculos na vida da Grazi, porque eu adoro, realmente, eu gosto das mensagens, eu acho que eles podem acalentar muitas pessoas em momentos que elas não estão bem, ou mesmo quando tu tá bem, às vezes tu também precisa de um conselho, né? E às vezes a pessoa não está disposta a um tarô. E o oráculo, ele chega em todo mundo. Então, eu gosto muito. E pegando esse gancho todo, eu queria perguntar para ti, em que mais que o oráculo pode ajudar? Então, na verdade, assim, eu acho que o oráculo ele tem esses formatos, né? Por exemplo, eu adoro usar em grupo, né? E você pode usar, por exemplo,
numa reunião de família, você pode usar numa reunião de trabalho, você pode usar como um foco de meditação, por exemplo. Ah, não, eu tenho dificuldade de só respirar e ficar com a mente quieta. Então eu escolho um oráculo, tiro aquele oráculo e coloco um foco, uma intenção de me sintonizar com aquele assunto, né? Então, sei lá, se for o oráculo das qualidades, né? Hoje vocês colocaram de manhã lá o oráculo das qualidades. Saiu a qualidade da doçura. Então, eu vou me sintonizar dentro de mim com tudo que eu penso ou nas pessoas, ou no bichinho de estimação, no filho, e que traz para mim um senso de doçura, e eu entro naquele sentimento de doçura, por exemplo. Então, eu vejo os oráculos também como um foco na caminhada espiritual, sabe? E eu acho também, assim, muitas de nós, eu pelo menos, assim, eu não tenho uma religião, eu nessa vida não vim para estar em nenhuma religião, né? Então, por exemplo, eu não tenho religião, mas eu tenho uma espiritualidade fortíssima. E às vezes as pessoas me perguntam assim, tá, Cléia, como é que a gente vive a espiritualidade? Como é que eu conecto com a deusa, né? E uma forma que você pode fazer, por exemplo, é você, bom, se você tem um oráculo, os meus são das deusas, né? Você tem um oráculo da deusa, Afrodite. Você, de manhã, você tira uma cartinha dela e você faz uma pequena oração em cima daquela cartinha. Você faz 3 minutinhos pensando naquilo ali que você tirou. Você leva aquele conselho para o teu dia. Se você vai trabalhar, tira uma fotinha do celular, da cartinha, e durante o dia dá uma olhadinha na cartinha, vê como é que aquilo impacta teu dia. Então eu vejo os oráculos também como um caminho de conexão espiritual, sabe? E de conexão, na verdade, com a nossa sabedoria interna. Porque assim, eu vejo os oráculos, a escolha de um oráculo, eu vejo assim como se a gente tivesse um 7º sentido, e efetivamente a gente tem, e a gente não tivesse um órgão correspondente, né? Então, o ouvido tem o ouvido tem o ouvido, né? O olhar tem o olhar. E o 6º sentido, ele não tem, né? Então, eu às vezes acho que essas práticas, né, do tarô e do oráculo especialmente, facilitam essa conexão dessa parte sábia dentro da gente com o exterior e com a situação que está ali. É como se a nossa sabedoria se manifestasse, sabe? Então, às vezes as pessoas dizem assim para mim, nossa, mas os teus oráculos são tão precisos. E eu penso e digo, geralmente, são precisos porque você foi precisa na escolha, né? Você, a sua sabedoria escolheu aquela carta, entendeu? Então, a precisão, o texto pode servir para você, mas a precisão, a sabedoria é a sua sabedoria, né? Então, eu acho que decididamente os oráculos são uma forma da gente conectar com a nossa sabedoria, sabe? É a energia que tu tá vibrando no momento, tu vai atrair a carta e o conselho que tu precisa naquela hora, né? Sempre. Sempre mesmo. E é legal porque ele puxa a gente para alguma reflexão, né? E aí a gente acaba carregando essa energia e acaba tomando conta da gente e, por consequência, acaba também respingando nos outros, né? Porque as pessoas percebem alguma coisa diferente, elas podem não saber, mas isso entra. Eu queria saber de você, como que funciona, como que se dá esse processo de criação, assim, como que é para você isso? Uhum. Então, essa é uma pergunta frequente também. Então, cada pessoa tem um processo criativo, né? Então, não existe, é assim que se faz. Não existe assim que se faz em termos de, né, criar alguma coisa. Mas, assim, com certeza, especialmente na hora do trabalho duro, de botar, né, de escrever, de criar, tem que ter um pouquinho de organização, né? Mas, de modo geral, os meus oráculos, eles nasceram, até agora, pelo menos, eles nasceram de círculos que eu dei. Então, eu sou tão... A minha criatividade, ela é tão absurda que assim, se eu não crio, parece que eu sou uma panela de pressão, entendeu? Não que eu fique ansiosa, nada, mas eu preciso manifestar, entendeu? Então, eu às vezes, por exemplo, o Afrodite foi o primeiro que eu publiquei e o primeiro que eu criei, né, assim, nesse formato. Então era uma época que eu tinha vários círculos continuados, assim, em São Paulo, aqui em Floripa, em Curitiba, em algumas outras cidades, eu brincava que eu era caixeira viajante dos círculos. Eu dei mais de 250 círculos ao longo dessas 3 décadas que eu trabalho com isso. E aí,
eu ia dar em todos os programas eu ia dar um círculo de Afrodite. E aí eu comecei a preparar o círculo e eu entrei numa conexão com a deusa e fiquei super inspirada. E fui para o computador e criei um oráculo de 36 cartinhas. Naquela época eu nem era artista ainda e nem sabia nenhum programa gráfico. Então eu fui ali no Word mesmo, cortei as cartinhas com estilete, botei lá uma imagenzinha e levei para o círculo, né? E durante alguns anos, antes de eu publicar, né? Porque eu, a princípio, nem pensei em publicá-los. Eles eram para os meus círculos, né? Então eu usei, ano após ano, fui usando e as pessoas começaram, ai, mas esse oráculo não tem como, você não pode disponibilizar, não tem como você vender, não tem como ter. E aí levou alguns anos ainda, daí eu falei, pô, vou fazer, né? Aí fiz o primeiro que eu editei, né, foi o Afrodite. E foi muito legal, ele já está na 5ª edição, né? Agora a gente faz umas tiragens maiores, porque realmente ele caiu no gosto, né? Mas o meu processo criativo, ele é isso, ele é um processo onde eu quero comunicar alguma coisa, geralmente em relação aos círculos, e aí eu vou criar alguma coisa. E eu, digamos assim, eu me inspiro naquela energia. E daí, como eu sou escritora, eu escrevo, né? E agora tá um pouquinho diferente, porque agora eu pinto, né, gente? Faz 10 anos, eu comecei, pouco mais de 10 anos, em 2012, eu comecei a pintar, assim, de uma forma super inesperada. Então, eu comecei eu mesma a ilustrar os meus oráculos e eu mesma a fazer o projeto gráfico da maior parte deles. Alguns não são, porque às vezes eu não tenho tempo para tudo. Então, às vezes a partir da imagem, quer dizer, às vezes eu estou pintando a imagem e aí eu me inspiro naquele processo de pintar e acabo escrevendo o oráculo também, sabe? Eu tenho ao todo, né, além desses 5 oráculos que estão disponíveis, eu tenho mais 6 oráculos que são exclusivos das facilitadoras do meu método de círculo, né? Que são oráculos específicos para determinados círculos, então por isso que eles não são publicados para todo mundo, eles são para o contexto do círculo, né? E agora eu estou com mais 2 para sair. Oba! Né? Ai, que bom! Mas vai ser assim para nós, assim, de fora? Ou vai ser para os teus cursos? Então, não, vai ser para todo mundo, vai ser para todo mundo. Um vai sair ainda esse ano e o outro no primeiro semestre do ano que vem, que é um trabalho mais assim, grande, né? Caro, então tem que se preparar. Mas assim, para mim o processo criativo ele nunca para, entendeu? Mesmo que às vezes eu tô criando, sei lá, um bolo, uma receita, é um processo, é da minha natureza, assim, né? Então, os oráculos não são diferentes. Então, tem uma parte, assim, que geralmente, o meu processo criativo eu começo a pensar naquilo, eu começo a, assim, botar elementos no caldeirão, começo a fazer notas, tomar notas, começo a pensar como é que eu quero. E vai ter uma hora que eu vou sentar e vou escrever aquilo num arranque criativo. O meu livro Uma Ave, que foi meu primeiro romance, eu escrevi em 3 meses, mas eu fiquei 2 anos criando ele, fazendo anotações e tal, mas daí quando eu sentei para escrever, daí eu me boto numa disciplina, assim, de ascendente virgem, né? Uhum. E faço. Os oráculos também. Eu vou fazendo anotações, eu vou captando, eu vou trabalhando, e daí uma hora eu sento e eu faço o trabalho duro, vamos dizer assim, né? E o pessoal então, acha assim que, não. A musa da criação que vem. Não é assim não, gente. Então vou aproveitar que tu já falou como surgiu o oráculo de Atena, eu vou te pedir como surgiram os outros. Não, tipo, ela falou Afrodite. Não, ela falou Afrodite. É que eu tô com Atena na mão, desculpa. Atena foi a mesma situação, tá? Eu fiz um círculo de Atena, no meu programa tinha essas 2 deusas gregas, e mais adiante, um pouquinho depois do Afrodite, eu criei o do Atena para um círculo também. O Jornada de Cura, depois veio a Amaterasu eu criei para assim, para associar com os outros 2, então tinha um oráculo que chama o Oráculo do Encontro, que é esse. Isso. E tem um oráculo que eu criei para os círculos, que chama Oráculo do Encontro, que é específico, né, um desses específicos, e aí eu achava que faltava, assim, uma qualidade para aquilo. Então eu criei, a princípio, chamei de Oráculo das Qualidades, e depois não, mas qualidades, autoestima é Amaterasu dentro do sistema, inclusive,
do sistema de florais que eu trouxe, né? A Materaço trabalha as questões de autoestima e alto valor. Então, eu trouxe a imagem da Materaço, inclusive no começo ele era redondinho, algumas pessoas ainda têm. Só que daí depois chega uma hora que você tem que, até por uma questão de custo e uma questão de ficar tudo meio parecido, assim, você, né, trabalha no mesmo tamanho, na mesma característica, né? Até para eles ficarem no altar, assim, tudo bonitinho, né? Igualzinho, assim, quando a gente faz círculo, sabe? E o Jornada de Cura, ele tem uma história um pouquinho diferente, que em 2016 para 2017 eu entrei num processo de cura de um câncer de mama, e eu tirei um ano sabático, assim, do trabalho, né? Mais ou menos sabático, porque eu criei umas 300 coisas naquele ano. E eu fiz umas cartelinhas pequenas, assim, com mensagens diárias para mim, especialmente eu não precisei fazer quimioterapia, mas precisei fazer radioterapia. E precisei descansar, que eu sou uma pessoa muito ativa, então não fazer exercício, ficar quietinha, cuidando da recuperação. Difícil, né? É difícil. Agora tá fácil, mas naquela época era muito difícil. E aí eu criei essas cartelinhas, também pequenininhas assim no computador, e botei numa caixinha de madeira, e todo dia eu tirava uma para me relembrar, né, qual é o foco de cura para aquele dia. E aí, quando passou todo o meu processo, né, que eu terminei todo o tratamento e, enfim, e fui para o meu pós-tratamento, eu achei que ele era muito precioso, porque me ajudou muito. E aí eu resolvi publicar, inclusive ele faz parte de um kit de florais que é para as doenças desafiantes, né, câncer, doenças autoimunes, doenças crônicas. Então, é um kit de florais que vai esse oráculo junto para que todo dia a pessoa viva essa experiência que eu vivi, de tirar um foco, né? Por isso que ele fala muito, assim, ele fala muito de... Ele tem cartas, assim, que falam assim: hoje eu escolho cuidar do meu corpo, hoje eu escolho trabalhar junto com os médicos e terapeutas. Ele é muito voltado para isso. Então é bem legal, sabe, gente? Se vocês têm alguém que está passando por um período de doença, embora ele seja bem amplo, ele é muito bom, assim, de presentear para uma pessoa que está passando, né, por um... ou para tirar uma, se a gente tem, leva na bolsa, vai fazer uma visitinha para a pessoa e diz: tira uma cartinha aí, ou se, né, vocês que são tarólogas, recebem alguém no consultório, ou são curadoras, né, recebem alguém que está passando por um momento de desarmonia física. Esse é bom de oferecer, assim, para a pessoa tirar um foquinho, né, daquilo, pegar um foco do que ela precisa estar trabalhando naquele momento. Verdade. Resposta longa para uma pergunta curta, né? E o Deoshun, que é o último que eu ainda quero comprar também, que a Gra não tem esse também. Vamos comprar. O Oxum é um xodó. Eu adoro, porque o Oxum é o único que tem livro que acompanha, né? Olha, então, que legal. O Oxum, ele é um pouco diferente, né? Porque um livro oráculo, né? Um livro grande de quase 200 páginas. O Oxum foi assim, ó. A gente teve aí a pandemia, né? E as pessoas estavam assim pirando, né? Então eu comecei a fazer uma série na minha rede, né? Uma série de encontros online, de oferecer, né? Ajuda para ajudar as pessoas a atravessarem aquele momento que muita gente entrou num processo de muita ansiedade, né? Muito medo. E aí eu resolvi, assim, eu sou filha de Oxum, né? De Ogum e de Oxum. E eu resolvi fazer uma homenagem ao Oxum, mas ele é um pouquinho diferente dos outros, porque assim, eu peguei alguns das minhas matérias do meu blog, que eram as matérias que eu considerava as melhores matérias do meu blog e os textos melhores que eu já tinha escrito. E eu, a partir desses textos, eu fiz as cartas. Então, é uma cocriação com a Oxum. Então, assim, é como se a Oxum desse um conselho e eu desdobrasse o conselho. Então, não é aquela coisa normal, assim, de, por exemplo, o oráculo de Oxum, ele pode ser lido o livro como um livro normal. Você pode pegar e ler ele, independente da carta que você escolhe no dia, ou em qualquer situação, você pode ler, porque eles são textos que falam algumas coisas que são meio que a base dos ensinamentos que eu tenho dado para as pessoas e para as minhas alunas e meus alunos ao longo desses anos. Das minhas percepções, dos meus insights, né, do meu próprio processo
né, de autodesenvolvimento, né, de consciência. Então, ele é um pouquinho diferente. Você pode, por exemplo, quando você for comprar, você pode, por exemplo, as cartinhas estão ali e você lê como um livro, porque ele vai ter coisas assim. E aí, ele é muito mais profundo que os outros. Por quê? Porque além de ele ter um conselho maior, né, a carta já traz um conselho maior, ele tem o desdobramento da carta depois, que você vai ler ali 2, 3 páginas de desdobramento daquela carta e vai entender melhor o que aquele conselho está querendo te dizer. Então, Que ele lindo. te permite digamos assim, um mergulho muito mais profundo, porque ele te dá, assim, uma interpretação, um caminho, né? E o Oxum também é bem isso também, sabe, gente? Ele traz muito daquilo que vem sendo, assim, meio que a base daquilo que eu ensino, sabe? As sínteses, algumas sínteses daquilo que eu fui ao longo do caminho, né, descobrindo para mim e depois disponibilizando para as outras pessoas, sabe? E mais de Muito 30 legal. anos, né, que tu tá nessa seara, né? Exato. Eu comecei a estudar isso com 26 anos e larguei a primeira profissão, que era publicitária, aos 34, definitivamente. Uma carreira super bem sucedida, cheia de prêmios, de glórias, de dinheiro. Já sabe como é que é, né? Estamos no caminho também. Eu tive uma doença. Tudo é assim, né? Tive uma doença, tive um AVC aos 26 anos e acabei encontrando cura. Acabei encontrando cura e recuperação na medicina alternativa, né? E aí eu sou muito pragmática. Eu queria entender o que tinha acontecido. Essa coisa muito esotérica não é comigo. Eu sou uma pessoa pragmática. Eu sou muito espiritual e muito ligada em todas as energias, mas assim, eu tenho uma raiz grande. A copa é grande, mas a raiz da árvore é bem grande também. E aí eu queria entender, né, o que era sistema de chakras, o que era sistema energético, como é que aqueles tratamentos tinham me curado, né? E aí trabalhava durante a semana, fazia cursos no final de semana, e daí me apaixonei, né? E aí, aos 30 anos, eu passei 4 meses na Índia, fazendo cursos né, e meditando e tudo aquilo. E aí quando eu voltei, eu tinha certeza, assim. Daí eu fiz um planejamento, assim, né, para poder deixar. E aos 34 eu já estava assim, tipo, isso, fiz transição de carreira, mas ao longo desses 4 anos, né, eu fui estudando, daí fui me preparando, fui fazendo formações importantes, fiz alguns cursos nos Estados Unidos, fui fazendo assim, cursos importantes, nem todos eu trabalhei, alguns foi mais para mim me trabalhar, né? Uhum. E aí eu comecei aos pouquinhos, assim, comecei a trabalhar meio turno eu atendia, final de semana dava curso, e fui fazendo aquela transição, mas assim, né, gente, não é, assim, transição de carreira, eu já fiz até uma live sobre transição de carreira, não é fácil. Não. E tipo assim, ninguém sai, principalmente eu, que tinha uma carreira de muito sucesso e muito bem remunerada, você sai do 5 para o 1, entendeu? Uhum. Então você tem que estar preparada para aquilo, porque você está começando, não do zero, no meu caso eu não comecei do zero, porque eu fui, né, criando clientela e tal, mas não é a mesma coisa do que quando você está totalmente dedicado para uma coisa, né? Aí você vai. E eu acho que, de modo geral, também, as pessoas da área holística, o que eu reparo, aconteceu comigo, e eu vejo isso com as minhas alunas também, tem dificuldade de cobrar, né, gente? No início sempre tem, eu demorei um pouco para... Não, a gente tem uma noção, eu acho que tem uma noção geral, assim, eu tinha pelo menos, de que, o que vem da luz não se cobra, tem que ajudar todo mundo. Só que daí, se você quer viver disso, né? E tem gente que ainda pensa assim, gente. Tem gente que vem consultar com a gente. Eu já não atendo, né? Já só ensino hoje em dia. Mas vem consultar com a gente e acha que a gente não tem boleto para pagar e que tem que fazer tudo de graça, porque a gente tem um dom e porque E os cursos são um investimento também, né? Então tu tem que ter também o retorno do teu investimento, né? Então, mas tudo é a nossa energia, o dinheiro que tu também vai usar para a tua formação, né? Total. Então... Mas assim, eu acho que a gente mesmo como digamos assim, terapeuta ou como oraculista, eu acho que tem aqueles que são
assim, tudo é dinheiro, que daí já é aquele outro Ah, é um extremo, né? extremo. E tem as pessoas que têm dificuldade de se colocar, dificuldade de cobrar, dificuldade, né, de se valorizar ali naquilo que está oferecendo. Então, eu tive um processo, assim, quando eu deixei de trabalhar, eu tive um processo até eu conseguir, digamos assim, chegar num patamar onde eu ganhava a mesma coisa da outra profissão, né? E aí, junto, né, esse período de transição também vieram os filhos, aí eu comecei também a canalizar os florais da deusa, né, polaridade sistêmica, então, assim, foi muito tempo, né, foram 7 anos fazendo isso, então, também, assim, a parte financeira, às vezes, ficava, né, meio balançadinha, mas passou, né, já se foram lá Graças a Deus, 23 anos, os florais fizeram agora em março, né, e a gente vai levando, né. E tu falou também ali que tu foi para a Índia e voltou. Todo mundo que vai para a Índia volta transformado, né? Sabe o que acontece na Índia? A Índia é um lugar muito difícil, tá? Não romantizem. Não, A Índia, primeiro que muito... você chega e já fica doente, porque é muito bicho, muito sujeira, muito bicho diferente. Então, a primeira semana eu já fiquei doente, já queria voltar para o Brasil, né? Mas resisti. O que eu acho que acontece na Índia? Hoje falava que em todo lugar que muitas pessoas meditam, cria-se um campo búdico, que é um campo onde é muito mais fácil de você entrar em contato com a tua espiritualidade. Eu acho que isso é verdade, mas eu acho que sabe o que acontece, gurias? Por exemplo, eu estava guardando dinheiro para construir uma casa num terreno que eu tinha comprado ali no Canto da Lagoa, e eu resolvi, nesse ano, pegar todo esse dinheiro, que era em dólar, e resolvi fazer essa viagem e me dar 4 meses de viagem, dei uma passadinha pela Europa e fiquei num ashram, não viajei pela Índia. Eu fui para meditar, para fazer curso, para me desenvolver, né? E o que eu acho que acontece? Quando eu vejo que acontece isso quando eu dou retiro também. O fato da gente sair da ilusão do dia a dia, sabe? Você não precisa se preocupar. Eu fiquei na Índia morando num apartamento com outras brasileiras, que eu tinha um quartinho, sabe? E eu ia toda manhã de madrugada a pé para o ashram. E eu comia no restaurante do ashram, que era baratinho. Então, assim, eu acho que o que fez a diferença é eu ficar 4 meses meditando sem me preocupar com transporte, com se o filho está na escola, se eu paguei o boleto, se, sei lá, sabe, essa coisa do dia a dia que a gente o jeito que a vida é organizada para nós no Ocidente, a gente se distrai, a gente precisa cuidar de muita coisa. O nosso dia começa cedinho, especialmente nós mulheres, perde o foco, né? E termina lá não sei que horas exausta. Então, que tempo a gente tem nesse dia pra gente, né? Então, eu quando eu dou retiro uma vez por ano, sempre em novembro. E eu brinco no retiro, geralmente são 4 a 5 dias. Então eu brinco, quando acaba o primeiro dia, eu digo, então a primeira semana foi ótima. Porque assim, parece que o tempo, ele amplia. Por quê? Porque a gente tem alguém cuidando do nosso quarto, alguém botando a comida na mesa, eu não preciso ligar para ninguém, todo mundo tá avisado que tu tá ali, todo mundo sabe que você tá em retiro, então você não vai atender telefone, você não vai estar só se for uma emergência, e assim por diante. As pessoas chegam, ainda era aquele vício, né, das mídias, No segundo dia o pessoal começa a esquecer o celular no quarto, não sabe mais onde é que tá o celular, tá procurando, meu Deus, onde é que eu deixei o celular? É isso aqui, tá lá no canto, entendeu? E aí você entra numa profundidade. Então eu acho que o que acontece quando as pessoas vão para a Índia, além de entrar nesse campo búdico que o Osho falava, eu acho que você entra num processo de tá tudo cuidado. Mesmo se você se hospeda num ashram, por exemplo, tem um restaurante lá. As meditações estão marcadas. Você escolhe faz os horários que você quer fazer as coisas, né? Então você está dedicada para aquilo ali. Para mim, isso que foi o grande avanço, assim. Porque eu pude me afastar daquilo, inclusive dos meus medos, nessa transição de carreira que eu fiz naquela época, das minhas questões. E assim, você
eu tinha o dinheiro estava planejado, então eu tinha o dinheiro para aquele período, também o que em casa, a estrutura de casa também estava cuidada, né? Então, assim, aí você realmente é como um retiro. Você vai para lá, no meu caso, que faço retiro com hospedagem, com alimentação, com tudo. A participante não se preocupa com nada, ela está ali inteira no processo dela. Para viver aquele momento. Exatamente. Daí um dia vira uma semana, 4 dias vira um mês, entendeu? Em termos da sensação interna de contato com você mesma e de consegue uma sair conexão mais da tua profunda, zona né? de conforto, sabe? Sim. Consegue uma conexão mais profunda, tu fica só ligado naquilo ali, só no teu autoconhecimento, no teu autodesenvolvimento, né? Exatamente. Viu, Claire? E você tem, assim, toda essa experiência, né, nesse mergulho, né, nesses processos de autoconhecimento, no sagrado feminino. Explica mais para o pessoal que está assistindo a gente sobre o círculo de mulheres, como ele é, para que ele serve, né? E qual que é a principal função dos seus oráculos dentro desses círculos? Então, são 2 perguntas em uma, né? Então, vou começar pelos círculos, depois eu falo dos oráculos dentro do círculo. Então, gente, eu sou suspeita para falar de círculo, porque eu sou uma absoluta apaixonada por esse formato. O que acontece com o círculo, né? Um círculo bem conduzido, um círculo com uma pessoa bem preparada dentro desse círculo, ele é um ambiente seguro para que as pessoas possam viver seus processos de transformação e também curar suas feridas de vínculo. Porque, de modo geral, nós viemos de lugares onde a gente foi ferido, né? Família, grupos sociais, grupos profissionais. Então, nós, em termos, como ser humano, não tem quem diga assim, ai, não, nunca nenhum grupo me feriu. A minha família é todo mundo, assim, é rosa, alecrim, não acontece nada. Não existe, né, Alecrim gente? dourado. Porque, assim, o trauma ainda é a marca dessa dimensão, né? Tá mudando, mas ainda é. Então, o círculo, ele permite, como ele é, como o nome já diz, ele é um círculo. Então, não é a facilitadora com poder sobre. Não é a facilitadora como, por exemplo, quando a gente vai numa palestra, né? A pessoa está lá na frente dando a palestra e tem o público na frente dela assistindo. O poder está completamente com ela. O círculo nós sentamos em círculo mesmo, uma do lado da outra. Então, a gente diz que a gente no círculo tem uma coisa que chama poder com. Eu estou em poder com as pessoas que estão ao meu redor. E uma coisa que acontece, meninas, que é mágico, só quem participou de um círculo é capaz de falar isso, que mulheres, quando se reúnem com um objetivo comum e com uma ideia, né, de uma irmandade, é mágico o que acontece. É mágico. Eu digo que se a gente sentar na roda e só se der as mãos e ficar em silêncio, já é curativo. Porque uma coisa que o patriarcado fez, o patriarcado tem só 7.000 anos, tá, gente? A gente foi matriarcal 30.000 anos. É bem recente o patriarcado. Que a maior, digamos assim, uma das piores coisas que fez para as mulheres foi quebrar a irmandade feminina. Né? Essa coisa das mulheres competirem, das mulheres desconfiarem umas das outras, isso é uma coisa que veio com o patriarcado. Dentro de nós temos uma lembrança, um perfume do tempo em que todas as mulheres eram irmãs. No meu livro Uma Ave, fala isso, né? Ele é muito desse tempo, ele é um tempo fora do tempo, onde todas as mulheres do mundo são irmãs. Então, quando você está no círculo, e esse é um ambiente... Meu Deus, a minha gatinha tá milhão aí subindo. Deu pra ouvir? Subiu, falou nisso, ela subiu pelas cortinas. Todo mundo tem gato, né? Aí, o círculo é esse lugar onde você reencontra essa irmandade feminina e, através dessa irmandade feminina, você sustenta teus processos de transformação. É claro, né, gente, que como qualquer grupo, se ele for mal conduzido, se a pessoa que está fazendo não sabe o que está fazendo, ele pode ser retraumatizador, né? Imagina. Eu aprendi, no meu tempo não tinha curso. Então a gente aprendia assim, nos livros, tentando, fazendo, errando, né? Então, por isso que eu hoje em dia também tenho muito esse cuidado de, né, cada 2 anos eu dou eu dou formação, eu publiquei o meu livro A Sombra nos Grupos e Círculos de Mulheres por conta disso, porque eu sonho
com o tempo em que todos os círculos sejam seguros, sejam lugares de cura, sejam lugares de irmandade, né? E podem ser. Então, assim, eu sempre digo, pega uma tarefa difícil e reúne algumas mulheres que têm uma boa sintonia e veja o que acontece. Vocês mesmos, né, no Elas e o Tarô, são um grupo de mulheres, né, cada uma com a sua força, com o seu perfil, né, tendo sua presença no Instagram já, e que se uniram para juntas fazerem um outro projeto, né? Sim. Cada uma trazendo a sua força. Então, assim, isso nas mulheres eu acho maravilhoso, porque eu acho que no círculo a gente aprende que a gente pode transpassar essa ideia ou esse limite que a gente se colocou de não confiar em outras mulheres. E hoje eu até estava lendo um livro que falava da impecabilidade da palavra, né? A gente tem que começar, nós mulheres, a ter uma impecabilidade, sabe? Não triangular. Quando alguém começar a falar mal de outra mulher, a gente diz, escuta, olha, não acho legal você estar falando assim dela, né? A gente como mulher tem que começar a prestar atenção nas nossas falas que são antifemininas, sabe? Não é também aceitar abuso, aceitar, porque, assim, não é só porque é mulher que é uma santa, né, gente? Não, mas, claro assim, que não. né, fazer, claro, não estou dizendo agora, uma mulher fez uma coisa muito horrível, você não precisa concordar, mas o que eu vejo é que parece que a gente está sempre pronta, né, para Mas não precisa achar alguma massacrar, coisa né? para falar. Não é porque não concorda que vai ter que massacrar a pessoa, né? Se ela vai ter que responder por aquilo. Então, não precisa ter mais a minha palavra ali ainda em cima, né? Batendo. É nesse sentido. Eu entendi o que tu quer dizer. Exatamente. Então, o círculo ele é muito para curar essas relações femininas. Sim. E, às vezes, para curar a relação com a nossa mãe, curar a relação com as nossas irmãs de sangue, né? A começar a movimentar esse lugar onde tem muito trauma, né? E em relação à segunda parte da pergunta, que é como os oráculos são usados no meu método, no método que leva o meu nome, eles são usados como momentos de intersecção entre as pessoas. Então, assim, tanto eles são usados, a gente vai fazer um determinado ritual. Então, a gente vai tirar uma carta que tem a ver com aquele ritual, porque aquela carta vai me dar uma dica do que eu vou trabalhar. Ou então, eu vou me reunir com outras pessoas e nós vamos falar da carta que nós tiramos. Eu tirei essa carta, eu tirei essa, isso aí faz sentido para mim, eu estou passando por essa situação e essa carta. Então, eles funcionam como pontos de intersecção, pontos de contato, de troca de experiências. Eles são como um tecido, sabe? Que vai tecendo o encontro. Que legal. Então, assim, nos meus, principalmente na formação, né? Eu faço um altar central, assim, com os 13 oráculos dispostos, né? Nossa, que então lindo. Fica muito lindo, assim, uma mandala com os 13. E daí as pessoas, todo dia, em várias situações, elas estão tirando oráculos. E no último dia, que são 9 dias de formação, e mesmo o retiro, que são 5 dias, elas pegam todas as cartinhas que elas tiraram e elas vão se dar conta que as cartinhas mostram todo o processo que elas passaram durante todo aquele encontro, sabe? Meu Deus, aí deve ser fantástico! Gente, eu tô assim, ó, louca pra fazer. Ó, a Patrícia comentou aqui, Claire, estou apaixonada em você. Obrigada. Claire, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, já aproveitando, tá falando dos círculos e tem a ver, e tu falou nos oráculos agora, né? Aí atrás de ti são as imagens dos teus oráculos, né? Então, eu escolhi, né, duas Tá imagens, lindo. um é o Atena e o outro é o Amaterasu. Isso. Então, todas essas imagens, tanto do meu livro de orações a Deus, todos os meus livros, né, mesmo o último que eu lancei ano passado, né, que é um romance, uma ave, embora ele seja assim um alto relevo, ele é em cima de um desenho meu. E é muito interessante essa coisa de pintar, né, gente? Porque, assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que depois que eu comecei a pintar, aos 40 e poucos anos de idade, sem nunca ter pegado um pincel, nunca ter feito uma tela, é que nós humanos, nós somos absolutamente ilimitados. Essa ideia que colocaram na cabeça da gente, de que, eu não tenho talento para isso, eu não posso fazer aquilo, eu não dou conta disso, é só para nos manter no controle. Se a gente soltar, a gente é multitalentoso, a gente é multitalento, a gente é multipotente, sabe?
Então, foi muito interessante, porque, por exemplo, o livro de orações a deusa foi minha primeira obra, porque eu comecei o meu processo com a deusa quando eu queria engravidar com 32 anos e não conseguia. Então, eu acabei encontrando uma pessoa muito especial que já partiu, a Mônica Giraldez, e ela me introduziu nesse mundo, né? E eu fazia orações assim, eu entro até hoje, né? Eu entro em processos de conexão com a Grande Mãe, né? Num êxtase religioso, né? Num êxtase espiritual, e eu escrevo, né? Então eu fui fazendo essas orações e acabou que eu reuni para fazer um livro. E aí eu contratei uma pessoa, uma desenhista, que me custou uma fortuna para desenhar todas as imagens e tal. Eram imagens diferentes das minhas, porque eu trabalho mais com símbolos. Ela trabalhava mesmo mais assim, não abstrato, ela trabalhava como se fosse uma mulher mesmo, né? E não tinha jeito de eu publicar aquele livro, gente. Eu falava com uma, né, a editora se interessava e aquilo não saía, não saía. Aí quando eu comecei a pintar, que foi assim um processo muito maluco, que em um ano eu pintei 46 telas, parecia assim que... Nossa! Parecia que era um rio que tinha ficado preso a minha vida inteira e que de repente ele se soltou e precisava de expressão. Quando eu pintei a terceira deusa, que foi justo uma Materaço, que foi essa que está aqui, ó, atrás de mim, eu ouvi uma voz que disse assim, sabe por que o livro de orações não saiu? Porque as imagens têm que ser as suas imagens. E aí gente, que lindo! Uau, sabe? Aí eu comecei a pintar, porque eu pinto os meus quadros, eu chamo de arumie, arte curativa, porque eu uso para diluir as tintas, eu não uso água, eu uso as essências dos deuses e deusas que Dos são florais. no sistema de cura florais da deusa. Nossa! Então, eu uso também, eu faço rituais, eu uso mantras, eu uso outros símbolos, eu escrevo atrás da tela, ela realmente é um processo de manifestação numa energia. Então, eu comecei a, daí, direcionar e pintar as 17 telas que precisava para o livro. Quando eu pintei a última, eu fui dar um círculo em São Paulo, que eu estava dando um círculo continuado lá, e a pessoa que produz meu círculo falou assim, Claire, hoje eu preciso jantar com uma amiga, que me explicou a situação, que era aniversário da amiga, não sei o quê, e ela é uma editora, talvez você gostaria de conhecer. Bom, eu fui nesse jantar e conheci a Lisandra, e daí a Lisandra disse, a Carla me falou que você escreve. Aí eu falei para ela do projeto do livro. E ela olhou para mim e falou assim, eu vou publicar. 6 meses depois estava publicado. E é assim, uma edição caríssima, gente. A editora dela é pequena, né? Uma editora, hoje está maior, né? Hoje na época se chamava Pollen, agora se chama Jandaíra. E aí saiu. Então, assim, foi muito incrível, porque eu fiquei 7 anos tentando e frustrada, porque eu não conseguia fazer o livro. E como que tudo tem um para quê, né? E Como aí, no pode, momento né? que saiu com as minhas imagens, aí foi embora, entendeu? Abriu, né? Abriu, exatamente. Aí, no ano seguinte, eu escrevi numa sentada de 17 horas de escrita, só levantando para tomar água e ir no banheiro. Eu escrevi A Sombra nos grupos de círculos de mulheres. E aí, ela me disse... a Carla me falou que porque na minha, né? Ela falou que tem um livro aí muito interessante. Eu falei, eu vou te mandar, mas eu não sei se é um livro relevante, porque o pessoal de círculo e o pessoal da espiritualidade é tudo luz. Círculo é só amor, círculo é só irmandade, círculo é só maninha de mão dada. Então, e eu escrevi um livro que é assim, onde é que estão os perigos, onde é que estão as sombras e como é que a gente resolve essas sombras, né? Para que os grupos se mantenham, atravessem os caos e fiquem cada vez mais seguros. Aí eu falei, vou te mandar, mas aí eu não sei. Aí ela leu no final de semana e me respondeu assim, eu não só acho que tem que publicar, porque eu falei assim, eu acho que não vai vender nada, porque ninguém quer saber da sombra. Ela falou assim, eu não só acho que tem que publicar, como eu acho imprescindível. Aí a gente fez também, botou na capa o meu quadro da Inanna, né, que é a deusa da luz e da sombra babilônica, da luz mais do que da sombra. E ela tem uma irmã sombria, na verdade. E aí a gente lançou num evento que tinha uns anos atrás em São Paulo, que era o Encontro Mundial de Círculos de Mulheres. Bom, resultou, gente, que
A Sombra nos Grupos e Círculos de Mulheres. É o meu livro mais vendido, já está na 3ª edição, na 4ª edição, eu acho. E assim, ele hoje faz parte de vários currículos de faculdades que dão pós-graduação e especialização em sagrado feminino, né? Legal. E é o único livro, eu acho que até no mundo, que fala sobre sombra relacionado com os grupos e círculos de mulheres. Então, E é aqui, muito importante. Não, é muito eu já fiquei importante pensando. isso. É Desculpa. porque a gente, quando busca um círculo ou terapias, né, focando no autoconhecimento, é justamente o momento da gente aprender a olhar para as nossas sombras e como lidar com elas. Então, achar que nos círculos você não vai ter isso, é a gente se iludir. Eu acho que trazer esse olhar que você traz no livro realmente é essencial para as pessoas entenderem a principal função de estar ali, né? Então, achei fantástico. Eu tô Além curiosa disso, pelo porque livro. também traz como solucionar algumas coisas, né? Pelo que eu entendi, que acontece nos círculos, porque não dá para ter uma ideia muito romântica das coisas. É bem como tu falou, não vamos romantizar a Índia, não vamos romantizar o círculo, né? São várias pessoas juntas que poderão, né, nesse percurso, como tu disse, né? A ideia é que o círculo vá cada vez aumentando mais, né? E que tenha cada vez, como é que eu vou dizer? Que se expanda cada vez mais, né? Uhum. Isso. E aí, então, não pode pensar que tudo é só luz, né? E purpurina e maravilha, porque não vai ser. Então, eu acho que é um livro imprescindível, assim. E acho muito legal que ele está sendo utilizado em universidades também. Eu não sabia, por exemplo, não sei se tem aqui em Floripa alguma universidade que vá falar sobre o sagrado feminino, né? Mas eu acho que é muito importante, dá para tu ver a relevância dessa obra, né? E aí, aproveitando... Eu dou aula num curso da Unipaz, que é justo um pouco, ele é um pouco, não é exatamente sagrado feminino, mas ele é um curso de um cuidado, chama Cuidado Intensivo da Mulher Madura, é direcionado para a mulher na menopausa. Ele forma parteiras da menopausa, é muito legal. Eu dou aula nesse grupo, nessa formação, é uma especialização, né? Acho que é não sei se é um mestrado, acho que é uma especialização. Então, aqui em Floripa? Aqui em Floripa, aham. É online, né? Então dá para gente no mundo inteiro. Unipaz, aham. Depois, se vocês quiserem, eu passo o contato. Então tem muita coisa assim, né, acontecendo. E eu acho que no meu caso, assim, a criação do que eu faço passa muito assim pelos processos meus do que eu vou aprendendo no meu próprio processo. Porque esse livro nasceu, e esse estudo e o meu método, de um problema no meu círculo, que foi um processo de bode expiatório que aconteceu no meu círculo, e que um círculo continuado que eu tinha, e que eu simplesmente não sabia como resolver. Eu não sabia, eu fiquei paralisada. Eu não sabia como resolver aquilo. Então eu ensino como resolver, porque assim, eu sofri muito, sabe, gurias? Porque assim, eu aprendi fazendo, claro. Porque não tinha curso na minha época. Então assim, eu sou uma leitora voraz, eu estou sempre estudando, então assim, eu aprendo muito nos livros, e como eu leio inglês, eu falo inglês e espanhol também, eu mando buscar e mandava as pessoas trazerem para mim o que não tinha no Brasil, sabe? Mas a prática... Assim, você pode ler 400 livros. Nada substitui a prática. Nada. A minha formação de círculo é 9 dias presencial. E aí as pessoas me perguntam, mas não pode fazer online? E eu digo, como que você vai aprender a se relacionar online? Claro que a mágica pode acontecer. Eu posso até dar alguns módulos online, mas nós vamos ter que fazer uma prática. Claro. Porque a prática a gente aprende no corpo, né, gente? Sim, é verdade. A gente aprende no corpo. É muito legal, assim. Ô, Clério, eu ia te perguntar, porque como tu tem livros, né? Tu tem os oráculos, tu pode falar pro pessoal onde que eles podem buscar, onde eles podem ir atrás, depois a gente pode fazer uma postagem, mas como vai ficar gravada essa live, também se tu quiser dizer já pro pessoal, porque eu quero comprar os livros, que eu não comprei ainda. Vou querer o oráculo de Oxum, com certeza, né? Vou comprar aquele floral, que eu já te falei. Então, assim, acho que o pessoal vai gostar de saber, né, onde que eles podem buscar. É um momento merchandising. É porque são tão lindos, entende? Que vale a pena, gente. Não, eu não tenho nenhum problema com o assunto vender, né, gente? Porque assim, claro. Né, eu vou criar para quê se não é para chegar para as pessoas, né? Então, só um minuto. a maneira mais fácil de achar todas as minhas coisas é no meu site,
clarebarbiero.com.br, né? Não é barbieiro, é barbieiro, né? É Eu vou anotar clarebarbiero.com.br. aqui. Lá também, no meu site, tem um oráculo online, que é o oráculo do dia, que você clica e vem a cartinha. Tem também um blog com muitas matérias, com bastante conteúdo. Tem 2 e-books para baixar gratuitamente também. Não é só coisa para vender, não. E lá tem daí todos os meus oráculos, todos os meus livros. E eu fiz, assim como tem muita gente que quer comprar mais de um, a gente fez combos. Então a pessoa tem combo 1, que é com 2 oráculos à escolha, e daí com desconto para facilitar mais para a pessoa poder, aos pouquinhos, ter todos, né? E também dá para parcelar, porque eu vi lá, né? Dá para parcelar, sim. E daí tem os livros também, e assim, geralmente tudo que eu lanço ali no site. E se o pessoal quiser também me acompanhar no meu perfil do Instagram e do Facebook, que é @clarebarbiero também, que ali eu também sempre compartilho bastante conteúdo. Eu gosto, assim, eu não sou tanto das dancinhas, das coisinhas, mas eu gosto de um conteúdo mais denso, sabe? Então eu gosto de texto grande, eu gosto de vídeo grande. O pessoal que cuida das minhas mídias sociais me diz assim, esse aqui é 15 segundos. 15 segundos não dá para dizer nada. E para mim tem que ser 2 minutos, porque eu tenho muito para dizer, entendeu? Então tem muito material assim que a pessoa pode acessar através das minhas publicações mesmo, que estão ali, né? Aqui no Instagram e no Facebook, para quem gosta mais de Facebook. E aí pode acessar também, não necessariamente só comprando, né? E assim, é aquilo que eu falo quando eu mando meus livros, tem um marca-livro que vai dentro que diz assim, as publicações não são por editora mais, né? Eu que estou publicando. Então é aquela coisa alternativa, né, que a gente faz ali na garra, na raça. Então eu sempre falo, se você gosta, né, indica, dá presente. Às vezes tem gente que gosta de comprar, por exemplo, um combo de 4 oráculos e tem em casa. Vou para uma festinha, vou para um aniversário, já levo um oráculo, que é uma coisa que a pessoa, toda vez que ela escolher, vai lembrar de você, né? Quem é que não gosta de oráculo, né? Então, eu, por exemplo, o estilo de presente que eu tô dando mudou, porque hoje em dia eu procuro oráculos legais, porque como eu gosto, assim, eu penso, ou se eu sei que a pessoa gosta de um tarô, mas, né, o oráculo, eu vou lá, por exemplo, esse livro aqui, esses teus, por exemplo, eu vou comprar, eu vou ler isso, e é óbvio que daqui a pouco eu vou, esse livro é a cara de uma amiga minha, precisa ler esse livro. A gente vai lá e compra, porque são coisas assim que tocam as pessoas também, e eu acho que tem muito mais sentido, fica ali, né? A pessoa vai olhar, tá ali, tá o teu carinho, tá a tua energia, tu lembrou da pessoa pra isso, sabe? É diferente. E se vocês gostam do Sagrado Feminino, vejam o meu livro Uma Ave, que é esse romance, é o meu primeiro romance. Tá. E ele é muito especial, é muito especial para mim também, que tem muitas memórias de vidas passadas ali. E ele é numa comunidade matriarcal, né? Ele acontece numa coisa assim, fora do tempo e do espaço, né? Na Europa, em tal época. Não, ele relembra um pouco uma coisa medieval, relembra um pouco a Inquisição. Mas ele fala um pouquinho dessa questão do matriarcado, dos valores do matriarcado, dos valores do patriarcado. Então, tem várias descrições de rituais. Então, ao mesmo tempo que você está lendo a história, você está aprendendo coisas sobre esse mundo, né? Que é o mundo do sagrado feminino. Ele é bem especial também. Eu pedi para tu falar também das tuas formações, porque você também tem o retiro, né? Já pode falar pro pessoal, o pessoal fica ligado aí, né? Então, o retiro já está confirmado, já estamos com metade das vagas preenchidas. Eu geralmente dou um retiro ou no feriado do dia 2 de novembro, ou no dia 15. E esse ano vai ser no dia 15. Então, é um espaço, que é um espaço Açucena, que é no sul da ilha. E daí a gente dá uma emendada no feriado. Geralmente eu começo assim, ao meio-dia do feriado, que no caso vai ser uma quarta-feira, e vou até sábado. Porque daí, por exemplo, quem vem de fora, eu recebo muita gente de outros estados. Daí a pessoa tem aquele tempo para viajar, ou mesmo se você é daqui, você sai do retiro assim, num outro mundo. Daí você tem que fazer reentrada nesse mundo aqui, né? No mundo normal, né? Aí você tem que ir entrando devagarinho para não levar um baque, né? Senão todo mundo já quer se mudar para lá e morar lá. E ano que vem, em abril também, cada 2 anos, eu dou a formação no método Clare Barbiero de grupos e círculos, que é meu grande xodó, né?
E aí esse também já está aberta a inscrição, que é esse intensivo de 9 dias que eu falei, e que a pessoa sai pronta para dar círculo. Ela sai, se ela quiser fazer o curso no final de semana e dar um círculo no outro, ela vai estar preparada. Ela passa 9 por uma dias, imagina. iniciação, e também assim, recebe muito material pronto, recebe um modelo de mais de 30 círculos, porque eu sempre penso assim, sabe, gente? Tudo que eu penei para aprender, para fazer, eu já sei, então eu dou prontinho, sabe? Daí, em vez de você estar perdendo tempo com ganhar experiência, você já parte de um arcabouço de conhecimento que te dá segurança e você chega mais rápido aonde eu cheguei, por exemplo, sabe? Sim, claro. Sem tanto tombo, sabe? Então, eu sempre procuro olhar assim, nossa, eu passei por essa dificuldade. Se a minha aluna vai passar por essa dificuldade, qual é o caminho que eu mostro para ela sair dessa dificuldade? sim. Então, é sempre essa minha levada, sabe? E aí também, quem quiser conhecer, tem os Florais da Deusa, né? floraisdadeusa.com.br. E tem uma outra ainda, que é Meu Polaridade Deus, como é que ela dá Sistêmica. conta de tudo isso? Gente, Eu digo que o tempo desdobra para mim. Às vezes eu digo, Deus, hoje eu preciso de um tempo desdobrado. Eu preciso de 48 horas e 24, me dá. Acho que ela me dá. Mas também, né, gente, eu tenho equipe, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe que me apoia. Então, assim, eu tenho mãos que me ajudam, né? Claro. Então, assim, eu consigo fazer tanta coisa também, porque eu tenho uma empresa, né? Já tem 23 anos, 20 anos essa empresa, que tem, né? Não é uma empresa grande, mas são funcionários que estão lá me dando esse apoio, né? Então, também não é assim. Não é, ai, como é que ela faz isso tudo sozinha? Não, eu não faço sozinha, não. Eu faço com bastante ajuda, né? Ajuda em casa também. tem suporte, né? E o polaridade sistêmica, gente, é uma coisa que a gente nem falou aqui, mas eu convido as pessoas que estão vendo para conhecer, porque assim, polaridade sistêmica é um oráculo feito de essências. Então, o Deus e a deusa, né? Tem uma essência do Deus Pai, uma essência da deusa Mãe, tem 4 elementos, e tipo, a pessoa escolhe, né? É uma consulta padrão, todos os terapeutas trabalham assim. Então, a pessoa primeiro tem uma parte de conversar, de entrar em contato com o que precisa, um relaxamento. E aí a pessoa vai escolher em oráculos, que tem um oráculo dos deuses, um oráculo das deusas, um oráculo dos elementos, e tem 9 ninfas que mostram quantos vidros daquilo ela vai tomar. Então, o poder está completamente entregue para o cliente. O cliente escolhe o que ele vai tomar, quanto tempo. Ele, claro, vai fazer, o terapeuta vai fazer acompanhamento, vai ter consulta de acompanhamento, mas eu acredito muito nesse processo de respeitar a sabedoria que vem de dentro. Eu digo que os terapeutas de polaridade sistêmica são facilitadores da alma do cliente. Então, é o caminho que a alma do cliente tem que fazer. Então, aquela consulta vai facilitar. Naquele momento, é isso que a pessoa precisa. E é sempre perfeito, sabe? É sempre perfeito. Então, assim, eu demorei muito para dar esse nome, oráculo de essências, porque as pessoas não entendiam. As pessoas disseram, mas é de tomar, então é floral. Não é mais floral, já é uma ciência vibracional, e as pessoas não entendiam essa coisa da escolha. Então, polaridade sistêmica, o nome é assim, porque é um deus e uma deusa, então são polaridades complementares, e sistêmico, porque a gente trabalha dentro dessa ferramenta tanto o transgeracional, as questões familiares, quanto as questões de vidas passadas. Tudo isso é trabalhado ao longo do processo. E, por exemplo, Claire, o pessoal aqui está te ouvindo, né? Nos ouvindo. Aí, vamos dizer que alguém se interessou e quer fazer uma consulta com uma facilitadora. Entra em contato pelo teu site, que consegue descobrir quem são, a ter contato com... Super prático. Lá no site tem assim, terapeutas autorizados. Você clica ali, vai ter por estado. E além de tudo, faz online também. Então, se você gostou de alguém lá, mas essa pessoa é de outro estado, ou não tem na tua cidade, não tem problema. Essa pessoa, você vai fazer a consulta e essa pessoa depois vai mandar os florais para você. Então, legal. Eu sou super fã, tá, gente? Porque então, assim... vai trabalhar uma cura, né, gente? Também. Por exemplo. Ela é terapia, sabe? Então, ela é um processo. Você faz várias dessas escolhas, né? Termina uma escolha, eu escolhi tal e tal e tal e tal essências e escolhi a ninfa 3, que é a ninfa do vento. Então, eu vou tomar 3 litros, eu vou tomar 3 meses.
Ao longo desses 3 meses, eu vou fazer uma consulta de acompanhamento e no final eu venho fazer outra consulta para escolher um novo oráculo de essências. Daí tem um gráfico grande com as posições. Cada posição significa uma coisa, que é parecido com o tarô, né? Então, a deusa para uma mulher significa o consciente, o deus o inconsciente, a terra, que é o elemento primeiro que escolhe, representa uma qualidade que a pessoa já tem, que está presente. O fogo representa uma qualidade ausente ou aonde o processo está enganchando. O ar representa a energia nova que está entrando. E a água representa o que a pessoa vai ganhar no final da jornada, qual é a qualidade que ela colhe. Entendi. Então a pessoa tem uma noção ali, a própria escolha, é um insight para ela, porque às vezes ela trouxe uma questão, eu tô com essa questão. Aí vai lá e escolhe uma coisa completamente diferente, que abre uma perspectiva completamente nova. Ou escolhe uma coisa que, às vezes, o que a pessoa falou na consulta está escrito no texto da essência. Às vezes, agora eu não estou mais fazendo consulta, estou só ensinando. Mas eu dizia para a pessoa, para você não dizer que eu estou inventando, aqui, lê aqui. A frase que a pessoa falou está no texto, sabe? De tão precioso e tão sábio que é o campo de cura que está ao nosso redor, o campo energético que é ao nosso redor, e o nosso próprio campo quando entra em sintonia com esse campo energético, entendeu? Que coisa então, linda. eu Mas, sou super por exemplo, assim, ó, que... eu vou só para clarear para o pessoal e para mim também, porque eu já estou pensando aqui em alguns botões, algumas coisas. Vamos dizer que eu procure um terapeuta autorizado porque eu gostaria de trabalhar, por exemplo, em segurança. Pode? Posso ir por esse motivo? Só que assim, por exemplo, se você quer trabalhar, digamos, eu quero trabalhar esse sintoma em segurança. Tem 2 possibilidades. Ou você vai no Florais da Deusa, que é outro site, que é terapia floral tradicional. Eu tenho uma coisa negativa, que é medo, e eu preciso de coragem. Então, eu preciso de um foco positivo. Isso é terapia floral tradicional. Você tem lá o floral coragem. Você tem lá o floral eu posso, eu sou. Aí você vai trabalhar só o sintoma, né? E talvez algum pouquinho do que tem por trás do sintoma. Aí você vai com essa queixa lá em polaridade sistêmica. Aí sai uma essência que fala de vida passada, que fala de padrão familiar. Aí você abriu o campo. Abre o leque. O campo no nível quântico, entendeu? Aí é que nem oráculo e tarô, né? Aí você abre um universo enorme, entendeu? E é diferente porque, assim, o polaridade sistêmica, oráculo de essências, ele é terapia. Então, ele vai estar trabalhando questões e transformação dessas questões. É claro que o floral também, mas ele é muito mais um trabalho. Eu tenho esse sintoma, o que está por trás do sintoma, vamos positivar e vamos embora para frente. O polaridade sistêmica é o que esse sintoma está relacionado com a minha vida passada, com o meu transgeracional, com os meus traumas de infância. Ele é muito focado em cima de cura de trauma, sabe, gente? É muito lindo. Então, cura traumas. Era essa palavra que eu estava esperando ouvir aqui. Entendi. Agora. É muito lindo. E assim, não dá para curar um trauma que de repente você sofreu 5 anos e você tem 45 com 30 dias de um floral, né, gente? Não. Não existe milagre. Mas aí isso conscientizar, se dar conta. Né? Isso seria trabalhado na polaridade sistêmica, por exemplo. Porque tu falou que eu posso ir com uma queixa e na hora de escolher aparecer um campo muito maior. Então eu vou ter mais tempo para trabalhar isso, né? Porque é a gente que faz a escolha ali junto com o terapeuta. É um tratamento. É um tratamento muito lindo. Tratamento. Nossa, eu sou super fã de polaridade sistêmica, gente, porque assim, eu não tenho poder suficiente para manifestar uma coisa dessa, né? Isso foi totalmente canalizado, esse sistema. A única parte que é minha responsabilidade é a apresentação na matéria e a consulta. Isso fui eu que criei, né? Desde o começo era minha tarefa. E eu, claro, materializei, fiz, colaborei com tudo que eu sabia, com tudo que eu aprendi, mas é um sistema canalizado. Então, assim, ele tem um poder que me transcende, entendeu?
que é muito maior. Então, assim, eu digo, quando as pessoas acham graça, quando eu digo assim, eu sou super fã, eu uso sempre, eu escolho uma, termino aquela, já escolho outra, porque eu amo. Eu digo que eu estou fazendo 10 vidas em uma, por causa de polaridade É sistêmica, muito sabe? lindo, muito Evolução, assim, interessante. quântica, sabe? Mas não é, eu co-criei, né? Não estou dizendo, sendo aquela humildezinha, não. Eu já passei essa fase, né, gente? Eu sei o meu valor. Não tenho nenhum Claro, problema com isso. E sei que eu colaborei, e sei que sem mim não existiria, e não seria do jeito que é, que seria de um outro jeito. claro. Mas esse poder de cura e esse poder de conexão que essas essências têm com o campo mais amplo, né, do transgeracional, da família, dos grupos, transcende o meu poder. Eu nem entendo como é que é tão poderoso, sabe? Muito Tem lindo. coisa que tem que ser. Não, foi legal tu dar todo esse feedback agora, assim, que a gente tá mais pro final, né? Porque, assim, vai ficar salvo. Aí o pessoal vai ouvir, vai poder entrar em contato. Tem o teu site, o clarebarbiero.com.br, né? Tem o do Floral, que eu... Peraí, deixa eu ver onde é que eu anotei. Floraisdadeusa.com.br. Que eu acho que esse aqui tem que colocar aqui, que eu não escrevi esse. Aí coloquei também ali o teu Insta e realmente tem conteúdos ali bem profundos, eu tenho acompanhado muito, porque desde que a Carla me apresentou o teu oráculo, porque eu conheci com ela e com a Paty, né? Aí eu comecei, meu Deus, quem é essa pessoa? Ela é de Florianópolis. Eu falei, não pode, tá aqui do meu lado, como assim, né? E aí eu fui lá olhar, e aí eu fui olhando tudo. E aí, assim, tem muita coisa profunda, legal mesmo, pessoal, vale muito a pena. E assim, eu ia pedir para tu falar da polaridade sistêmica, acho que era a minha última pergunta, e tu já acabou falando, então já foi muito legal. Meninas, o que mais que a gente pode aproveitar da nossa convidada tão legal aqui, tão maravilhosa? Eu amei todas essas informações e estamos pensando e vamos tentar se organizar para ver se a gente consegue fazer esse encontro ano que vem, o curso contigo. Em abril do ano que vem, eu faço a cada 2 anos. Eu me organizo para fazer no próximo, entendeu? Porque realmente eu não me organizei para abril. Mas eu posso, de repente, conseguir me organizar para o próximo. E aí eu vou responder as perguntinhas lá e quero fazer esse círculo maravilhoso. Porque é bom dizer que, né, as pessoas que se interessam por esse curso, elas recebem um questionário onde eu avalio, não que eu faça, vou escolher essa ou aquela, não, eu avalio se essa pessoa tem perfil para aproveitar, porque assim, é um investimento de tempo, é um investimento grande financeiro também, porque é muito caro a organização desse evento, né, por conta de ter muitos materiais, por conta de ter estadia completa com alimentação de alta qualidade, vegana, vegetariana, sem agrotóxico, todo um cuidado que a gente tem, muitos materiais. Então, ela acaba sendo um investimento de tempo, de tudo, né? E eu avalio se essa mulher pode aproveitar desse curso que eu vou dar. Então, de todas as mulheres que me procuram, eu escolho 20 para fazer esse curso a cada 2 anos. Então, assim, eu acho que o que eu tenho para passar é muito precioso, mas ele não é assim para todo mundo. Ele não é assim, não, 200 alunos online. Não é por aí, sabe, gente? Não. A minha levada é muito mais qualidade do que quantidade e muito mais a gente ter uma turma que caminhe junto e que depois siga junto, porque a gente continua depois se encontrando e fazendo, né, continuo fazendo um tipo de mentoria para essas alunas, né? E então tem isso. Então quando a pessoa diz, manda lá entra lá no site e diz, quero fazer, ela já vai receber esse questionário, vai responder. Eu vou avaliar e eu vou dizer sim, você vem. Aí às vezes eu digo, você ainda não vai aproveitar tão bem, daí indico o que a pessoa pode fazer para ela se preparar para, quem sabe, o próximo ano, né? E também então, eu tenho assim essas partes bem abertas, que qualquer pessoa, né, pode acessar o meu conteúdo, e tem uma parte um pouquinho mais, digamos assim, onde eu gosto de ir mais profundo, que então é um pouquinho mais restrito, né? E também para a própria pessoa, né? Quem tem um interesse, saber que é um curso que, por todo esse diferencial, ele é um curso também que tem o seu custo. E a pessoa tem que se preparar. Não sei o valor, não olhei isso independente, mas a gente tem que se preparar. Então, assim, e como também tem a entrevista, né, que eu chamo de entrevista, que é esse questionário que não é uma entrevista,
mas tu dá um perfil ali que tu pode até indicar, não, tu até pode ser minha aluna, mas quem sabe no próximo círculo, sei lá, procure ver isso, não sei o quê, né? Então é importante, eu acho que... E realmente, assim, eu não sei se porque para eu fazer um curso desses que são 9 dias, por exemplo, eu não posso estar trabalhando, eu teria que me organizar para não trabalhar nesse período, sabe? Tirar O meu a trabalho... férias. meu trabalho é de segunda a sexta e como em escola, minhas férias, por exemplo, são fevereiro, né? Então, aí teria que fazer toda uma outra organização. Então, é uma coisa que tem que ser bem pensada. Mas, sim... Catar uma licença prêmio. E aí, ter ouvindo, dá muita vontade de fazer. Mas é uma coisa que eu quero, mas eu vou me preparar para isso. Entende? Ai, gente, E aí, cara, a minha experiência é que a deusa tece, sabe? Eu fiz cada formação, cara, longa, longe, com filho pequeno, que eu olho para trás e digo, meu Deus, como é que eu consegui? Mas eu queria tanto que as coisas se organizaram, sabe? Acontece. Eu acho que a Quando gente, é para ser, né? Quando é para isso. ser, acontece. Quando é para ser, tudo vai convergir que lá no final, né? Vai dar certo. Mas muito legal. As coisas vão fluir. Vão fluir. Eu queria, a gente queira agradecer muito, muito, muito. Foi, assim, maravilhoso, né? Ouvir tanta... é uma sabedoria, a gente fica encantada. Eu fico encantada, fico assim aqui, né? Então, assim, foi muito, muito obrigada pela tua generosidade, né? Foi maravilhoso. Gurias, falem um pouquinho com a Claire também. Eu queria agradecer por essa oportunidade, né? Eu conheci o seu trabalho por intermédio das meninas. Eu ainda não comprei, estou me organizando para poder comprar os oráculos. Agora já me empolguei com a ideia dos livros também, né? Eu gosto demais dessa ideia dos círculos, né? Para participar, preciso de uma organização também. Tenho criança pequena também, estou me ajustando com as questões financeiras, né? Nesse processo de crescer aí como taróloga também. Mas fiquei encantada com tudo que você trouxe, com a maneira como você cria, que você une a sua arte, né? Eu sou uma pessoa que gosto de desenhar, gosto de arte nesse sentido também. E fiquei encantada, já estava acompanhando o seu perfil desde que a Gra falou, olha, vou conseguir, a Claire vai participar da live, aí eu... falei, vou lá, vou acompanhar. Então, assim, adorei. Queria agradecer por essa oportunidade, né? De você estar aqui com a gente. Quero agradecer por eu poder estar nesse momento. A Paty queria demais estar aqui, a Mari queria demais estar aqui. E não puderam. A Mari, em função do horário, né? Lá no fuso horário em Portugal, já era mais de meia-noite no início da nossa live, né? E a Paty tinha já um compromisso também, não tinha como parar, desistir. Mas foi muito prazeroso, deixou um quentinho no coração, assim, só gratidão mesmo. Um prazer te conhecer, assim. Eu também agradeço muito tá me essa escutando? oportunidade. Fala aqui. Pode Agora falar, tá me escutando? Carlinha. Não, eu Sim. também quero agradecer, eu adoro, sempre gostei dos teus oráculos, quero comprar os outros, agora já me interessei pelo livro também, né? Porque eu também sou Vem aqui uma me visitar e a gente vai lá. Fãzona de livro, assim, eu tenho muitos livros, eu adoro ler. Então, realmente, assim, foi muito bom mesmo ter você aqui com a gente só tem mesmo a agradecer. Gratidão mesmo por ter disponibilizado do teu tempo, né, para estar aqui com a gente. Gratidão, gratidão, gratidão. E o pessoal está agradecendo aqui no chat, ó. A Sus Cardoso colocou grata. Por essa live. A Leonor, gratidão, lindo trabalho. Né? É legal a gente ver ter essa oportunidade e as pessoas conhecerem mais, né? Porque, querendo ou não, é um universo que a gente trabalha também, né? Do oráculo junto. E muitas pessoas, às vezes, não entendem. Então, assim, é um serviço que você está prestando, né? Fora promover esse trabalho para que mais pessoas conheçam. E eu acho também... Um diferencial que eu acho que toca o coração é a gente ter a possibilidade de conhecer o criador, né? Por exemplo, a pessoa que criou os oráculos. Eu lembro quando eu conheci a Mantuan, porque eu sou da inclusão, né, da educação especial, ela é uma pesquisadora famosa do Brasil, fora do Brasil, com a proposta da inclusão. E quando eu vi, eu estava trabalhando com ela em Brasília, em parceria com, sabe, Universidade Federal do Ceará. E eu, meu Deus, eu li os livros dela. Então, assim, é muito legal a gente ter esse contato com a pessoa que a gente admira, com a pessoa que cria um produto que a gente usa, que faz o bem, né? Porque traz mensagens lindas, encorajadoras, mensagens que fazem a gente pensar. Então, eu acho que o pessoal
também fica bem encantado com isso, sabe, Claire? E assim, eu queria te agradecer, porque para nós, como a Lu falou, né? A gente tem que agradecer de estar conseguindo conversar contigo. E aí a Carla vai vir me visitar e a gente vai lá comprar os livros e o oráculo que está combinar, faltando. que seja um dia que eu esteja lá para poder dar um abraço, né? Então tá, pra gente Então, se eu também abraçar. quero agradecer muito, queridas. Quero desejar né, que essa empreitada do Elas e o Tarô que vocês estão fazendo, que seja muito bem sucedida. E eu estou aqui disponível, né, gente? Sou uma mulher como qualquer pessoa, né? Com as suas dificuldades, com as suas coisas, mas a gente faz tempo e cria tempo, né? Então, para mim também é maravilhoso ter pessoas como vocês divulgando o meu trabalho, porque é como aquilo, eu crio, mas tem que chegar lá na pessoa, né? Então, quando vocês, sei lá, eu vejo, né, acompanho, vocês me marcam e eu acompanho quando vocês publicam, né, usando algum dos meus oráculos, né, é muito gostoso, assim, porque dá aquela sensação assim, nossa, tá espalhando as sementes, né, então eu também quero agradecer muito esse convite, eu fiquei muito contente com o convite, fiquei muito contente de saber que vocês usam os oráculos, e estou aqui à disposição, de repente deixamos passar um tempo, daqui a pouco fazemos outra com outro assunto, Com e assim certeza. vamos indo. Tá bom, amada? Muito Sucesso obrigada. aí, tá bom? Vai ser Igualmente. sempre muito Obrigada. bem-vinda. Um beijo. Obrigada, querida. Beijo, gente. Beijo, Claire. Obrigada, meninas. Obrigada pela parceria de novo, gente. Beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora. Tchau, Claire. Beijo. Tchau. Prazer.